Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, inicialmente eu gostaria de iniciar com a oração, para que a gente realmente venha trazer a palavra do Senhor no coração de cada irmão. Senhor meu Deus, eu lhe peço, meu Pai, Espírito Santo de Deus, venha, Senhor, a falar através desses seus servos, Senhor. Que as minhas palavras, Senhor, venham de Ti, e que as minhas palavras, Senhor, possam ser gravadas nos corações dos irmãos com letras de ouro, meu Pai. E que elas possam ser gravadas, Senhor, e que toda vez, Senhor, que os irmãos estiverem nesse tema, Senhor, que eles possam lembrar dessa palavra, Senhor. Porque a palavra do Senhor, meu Pai, é a nossa força e é a nosso guia, meu Pai. Senhor, meu Deus, abençoe, meu Pai, cada casal, cada homem, cada marido e cada esposa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Tu conheces, meu Pai, o relacionamento. Tu conheces, Senhor, as dificuldades que existem num relacionamento, num casamento, Senhor. E eu lhe peço, Senhor, venha trabalhar no coração de cada irmão, Senhor Jesus, e no relacionamento dessa igreja. Senhor, meu Deus, fortaleça os laços do casamento. E em nome do Senhor Jesus, meu Pai, cai por terra toda ação do maligno, meu Pai. Senhor, meu Deus, obrigado. Amém. Irmãos, iniciar novamente aqui como eu coloquei no... Pode sentar, irmãos. Amém. Eu coloquei um propósito no meu coração e nós estamos no quarto encontro, porém, que eu estou participando no terceiro, eu ia comentar ainda por os irmãos sobre a questão dos nossos objetivos e nas nossas metas. Então eu gostaria de falar para os irmãos aí dos nossos objetivos. Unidade quanto ao objetivo e visão de nossa igreja. Comunhão entre os irmãos. Ensinarmos as responsabilidades e obrigações do homem de Deus no lar e na sociedade. Sermos um canal de apoio e aconselhamento aos irmãos segundo a palavra de Deus. Melhorar os relacionamentos familiares e sociais. Conhecermos e participarmos do desenvolvimento espiritual do ministério de cada irmão. Ajudarmos os irmãos a permanecer firmes com Deus e perseverantes conosco. Tornarmos amigos em Cristo. Amém, irmãos? Eu gostaria, antes de entrar no tema, falar um pouquinho só do ministério dos irmãos. Em especial, falar de uma pessoa que eu amo de coração aí, um irmão que é o Dé. E eu peço a Deus que Deus trabalhe na vida dele. E que em nome de Jesus, que o grupo de louvor, irmãos, seja para os irmãos que participam do grupo de louvor, muito mais importante que uma banda lá de fora. Que o grupo de louvor, irmãos, quem participa do grupo de louvor dessa igreja, em todas as igrejas, irmãos, que dê um valor sem medida nesse cargo, irmão, nesse ministério. E eu, ouvindo o irmão Dé louvando aqui, eu sei que Deus sente muita falta do louvor dele aqui na frente. Mas Deus também pede para dizer que a gente tem que aceitar o momento e a repreensão de um líder, do que seja. Mas eu lhe peço, irmão Dé, em nome de Jesus, o dia que Deus tocar e abrir a porta, falando com o seu líder e com o pastor, que você dê todo o valor nesse ministério, irmão Dé. Porque Deus tem sentido a falta do seu louvor. Mas em nome de Jesus, o dia que Deus tocar e você voltar para cá, você dê o maior valor e realmente venha fazer a vontade de Deus. Amém? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe grandiosamente. Tá bom? No dia de hoje também eu vou falar aqui sobre as metas, mais uma vez. Transmitirmos e ganharmos a confiança dos irmãos. Despertarmos o interesse e a participação dos irmãos no nosso culto mensal. Estreitarmos o relacionamento. Aumentar a participação dos homens nos estudos e escolas bíblicas dominical. Só reforçar um pouquinho, irmãos, dessa questão dos estudos e da escola bíblica dominical. Por favor, homens, não espere as suas mulheres chamarem para vocês participarem. Vocês são cabeça da sua casa. É vocês que têm que tomar a iniciativa e saber da importância de aprender da palavra de Deus. Infelizmente não deveria ser assim, irmãos, mas tem muita gente que tem preguiça de ler a palavra. Não deveria ser assim. E eu repreendo em nome de Jesus essa preguiça. Mas eu gostaria que os irmãos tomem pelo menos a iniciativa de escutar os homens de Deus que têm vindo aqui à frente a ensinar vocês. Então venha para aprender da palavra de Deus, para que vocês sejam realmente embasados na palavra. Tá bom, homens?
E eu lhe peço também que vocês multipliquem isso aqui. Muitos dos irmãos às vezes estão tão fracos que não estão no culto de hoje. Mas vocês, além de quem está forte nisso aqui, irmãos, tem que multiplicar para os nossos irmãos que não estão presentes. Ensine os irmãos, tá bom? No dia de hoje também, irmãos, eu vou falar novamente sobre a questão de ensinarmos as responsabilidades e obrigações do homem de Deus no lar e na sociedade. Em específico, hoje eu vou estar falando de maridos, e com certeza é uma bênção que as mulheres também estejam, tá bom? Mas hoje nós sabemos da importância, irmãos, de um homem estar realmente bem no seu lar, para também estar bem na igreja. Então nós vamos estar destrinchando hoje esse ponto. Eu gostaria então de reforçar um pouquinho aqui. Muitos irmãos talvez não estejam presentes e vão falar relacionado à questão conjugal. Porque pode ser, irmãos, que às vezes esse nosso irmão, por esse motivo, por esse tema, ele esteja tão fraco e tão ressentido, talvez houve discussões durante o dia de hoje, talvez teve problema na casa dele hoje. E ele, por algum motivo, ele se irou e ele não pôde estar presente aqui. Mas nós, irmãos, aqueles que estão bem resolvidos, também, irmão, a igreja é isso. A igreja nós precisamos aprender da palavra de Deus, e aquilo que está muito bem resolvido na vida da gente, irmãos, nós temos que multiplicar para os nossos irmãos. Deixam de ter a atitude do homem lá de fora, que é egoísta, que fala assim, ó, a minha vida é a mil maravilhas, eu acho tudo certinho, Deus me abençoe. O irmão que está lá no pecado, que está agindo errado, o problema dele, ele não aprende. Não é assim, irmão, a nossa responsabilidade é bem maior do que essa. Então eu lhe peço para o irmão que está bem resolvido nessa área, que se sinta o peso e a responsabilidade de ajudar os irmãos da igreja. E eu lhe peço para os irmãos hoje, que esteja tendo alguma dificuldade, irmãos, no seu relacionamento conjugal, eu peço a Deus que fale com vocês, e que essas palavras, que são muitos temas, são muitas palavras, irmãos, é uma bênção a gente preparar esse estudo, porque a gente começa a procurar a palavra, e existe muitas e muitas palavras, daí você começa a selecionar dentro daquilo de tudo que existe de Deus para falar para os irmãos, mas a gente escolhe aquelas que eu realmente senti de Deus para gravar no coração dos irmãos, tá bom? Então vamos começar sobre os versículos que Deus colocou no meu coração, isso antes do casamento, irmãos. Eu gostaria só que levantasse a mão os que são solteiros ou viúvos. Solteiros e viúvos, pode ser homens e mulheres, irmãos. Amém? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero falar com os solteiros e viúvos, e depois nós vamos falar com os casados, tá bom? Vamos lá. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. Depois, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2:24. A outra palavra, assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Mateus 19:6. Então, irmãos, aqui eu gostaria de falar um pouquinho da responsabilidade, da importância de um casamento, irmãos. Existem muitas pessoas lá fora e na nossa igreja que não sabem o tamanho da responsabilidade, irmãos, de realmente conhecer a palavra e saber que o casamento é para toda a eternidade, é para todo o tempo nosso vivo aqui, tá bom? Então isso aí tem muita importância. O dia que o irmão souber e realmente colocar no coração que ele está escolhendo, a mulher escolhendo um esposo, o esposo escolhendo uma mulher, e ele realmente deparar com o sentimento, é até que a morte nos separe. Se é até que a morte nos separe, irmãos, é muita responsabilidade. Não seja tropeço dentro da igreja, porque o divórcio dentro da igreja tem sido algo tremendo, irmãos. As igrejas estão quase sem saber como lidar com isso. Sinceramente, vocês têm visto, as igrejas estão se perdendo. Então a gente tem que saber que isso
é uma decisão para os irmãos, que depois nós vamos falar um pouquinho aqui, que se tomou a decisão de se casar, irmãos, por favor, ore a Deus, não se precipite, não se precipite. Se você levar 1, 2 anos para decidir, glória a Deus, porque depois você pode durar 50 anos com a sua esposa, e vai ser 50 anos, irmãos. Aqui não vai ter ninguém aqui, eu sei disso, de nós, dos pastores, dos obreiros, não vai ter nenhum líder aqui que vai orientar você para separar. Se esse líder lhe orientar dessa forma, está repreendido no nome de Jesus, ele vai ser chamado, porque ninguém aqui vai orientar você a separar da sua esposa, e nem da sua esposa. Amém? Eu coloquei alguns versículos para reflexão aqui. Não construa sua casa, nem forme o seu lar, até que as plantações estejam prontas, e você esteja certo do que pode ganhar a vida. Isso aqui está falando direcionado aos homens, meus irmãos. Isso aqui é a chance que você tem antes de casar. Porque eu falo para vocês, aquele irmão responsável, é irresponsável, irmão, vou falar, é imprudente e irresponsável. Aquele irmão que ainda não consegue cuidar nem da sua vida, está dependendo dos pais para viver. E aí, estou querendo constituir uma família, está errado, irmãos. A palavra diz isso. Está claro para os irmãos aqui. Então, primeiro você tem que saber que você consegue sustentar sua esposa e seus filhos. O dia que você souber disso aí, daí você começa a pensar no casamento. Amém, irmãos? A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Eu gostaria de falar para os irmãos, a gente sabe, irmãos, isso aí é do homem. O homem procura muito, o homem é muito visual. O homem inicialmente ele procura a mulher muito pela beleza. Graças a Deus nós casados, às vezes a gente pode, graças a Deus, ser presenteado com as duas coisas. Amém, glória a Deus. Em nome de Jesus, foi presenteado, Adriano. Mas o que acontece, irmãos? Às vezes acontece do irmão tomar decisão pela beleza, irmãos. Pelo amor de Deus, a beleza acaba. Vocês sabem que a idade vai chegando, vai acabando. O dia que você deparar, que fala assim, nossa, a minha decisão tem Deus, porque lá entre ele, né? Porque depois não vai falar para a esposa mais. Ele vai falar assim, ó, a minha decisão, lá atrás eu sabia que o mais forte foi a beleza. Eu sabia que a minha esposa não era uma sábia, eu sabia que a minha esposa não era idônea, mas eu tomei a decisão pela beleza, é aquela paixão, irmãos. Ô Jesus, pede para Deus, irmãos, eu oro, como eu falei para os irmãos, a gente tem que orar para os nossos filhos, já começa a orar, vai preparando a esposa do meu filho, e que ela seja sábia e idônea, se for feinha não tem problema não, viu, irmão? Em nome de Jesus, que Deus presenteie também, tá bom? Mas eu peço aos irmãos, nunca tome a decisão pela beleza, irmãos. Eu digo o seguinte, eu acredito que o homem que se casa com a mulher, ainda pensando só na beleza, é porque ele está apaixonado, ele ainda não está amando. Porque o homem que ama a mulher, irmãos, ele vai saber que, nossa, chega num ponto, isso não é o principal. O principal é muito outras coisas, é aquela mulher sábia que vai ser uma ajudadora realmente do seu lar. Uma mulher idônea, o que é uma mulher idônea? Ela é honesta. Ela é respeitada lá fora, as pessoas realmente dão valor no que ela fala, porque ela é respeitada, ela é honesta. Então tome as decisões, irmãos. Aquele irmão ainda que não casou, pelo amor de Deus, se você achar que sua mulher tem mais qualidades físicas do que interna, repense, irmãos. E se você realmente quiser casar, que você acha ela muito bonita, vai orando para Deus dar sabedoria para ela, para ela seja idônea, vai preparando ela antes de casar, irmão, porque se você vê que não tem jeito, largue, antes de casar. É a chance que você tem. Ok, irmãos? Outra coisa, eu só reforçar um pouquinho. Mulher sábia é uma virtude sem tamanho, irmãos. Sabe aquela mulher que a hora que ela chega no momento, que ela sabe que o marido está um pouco exaltado, ela fica quieta, irmãos. Tenha sabedoria, não provoque o seu marido. Graças a Deus, eu comento com a Adriana. A minha mãe eu achava injusto pra caramba, mas eu aprendi isso. Aí eu fui criado no meio de 4 irmãs. E eu toda vez, irmãos, podia estar errado ou estar certo, eu não podia bater nas minhas irmãs. Tinha mais velha e tinha mais nova. E toda vez, mesmo as irmãs estando erradas, elas fizessem alguma coisa para mim, se eu fosse bater, minha mãe me batia. E falava, mulher não se bate. Então isso é muito forte, irmão. Crie os seus filhos pensando nisso. Não se bata na sua irmã, não bata.
não crie esse hábito, você repreenda o seu filho nessa situação, porque em algum momento, e eu falo para você, é tudo a primeira vez, irmãos. Eu vejo os casos, graças a Deus, isso não tem nada na minha vida, não passou nem perto disso, em nome de Jesus. Mas a gente sabe que tem muitos irmãos, que o problema foi a primeira vez. A mulher aceitou, bateu, passou um pouquinho, estava em abraço, beijo de novo, depois você espera, irmão. Fala assim, não tem problema. Bati, perdoou rapidinho, depois começa, é assim que começa as mulheres que apanham de marido. Então, pense muito nisso. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. 1 Timóteo 3,11. Em 1 Coríntios 7, 8, 9 diz, ainda é uma chance para os homens, irmãos. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. É Paulo falando, irmãos. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Aí está um grande erro da maioria das igrejas, irmãos. Esquece tudo que foi falado aqui antes, que é aquilo que você preparar um pouco o seu lar, esquece você procurar uma esposa sábia, esquece tudo, e vai por isso aqui. Isso aqui para aquele jovem adolescente que está na flor de idade, com os hormônios a 1000, gente, eu falo para os irmãos, vocês não vão pensar, nem o homem nem a mulher, vocês não vão pensar, vocês vão acabar casando. Agora, como que vocês vão esquecer do que Deus fala para cima? Que você tem que primeiro ganhar o seu pão, primeiro você tem que realmente procurar a sua esposa, aquela que vai ser a sua parceira, a sua ajudadora para toda a vida. E outra coisa, irmãos, só que Deus também fala, se você tem tudo isso aqui, irmãos, e você de repente você está tomando uma decisão de viver nesse mundo abrasado, e infelizmente alguns irmãos tomam a decisão de não viver abrasado, mas também viver o restante, né? Eu estou falando aqui daqueles que começam a praticar o sexo antes do casamento. Então, de repente, já não é mais um problema para ele, porque ele não está mais abrasado, infelizmente ele está fazendo o que Deus, a palavra diz para ele não fazer. Então, parece que as coisas estão certas. Então, o que os irmãos têm que pôr na cabeça é que quando está tudo pronto, é que se case. Não é para morar junto, não é para chegar lá e tomar uma decisão, para estar tudo certo, eu vou pedir perdão. Não é para pedir perdão, irmãos. Isso aí é um erro muito grande. Às vezes o irmão vem aqui na Santa Ceia e fala assim, ó, eu venho da igreja católica, e lá era assim, irmãos, eu tenho certeza. Lá o irmão pecava durante a semana, chegava lá antes dele participar do pão, ele ia lá, pedia perdão, meu Deus, eu não queria fazer isso, mas me perdoe. Só que o irmão, a hora que ele está tomando a Santa Ceia, irmão, a hora que ele está falando com o padre, ele fala assim, meu Deus, mas sai pensando, capaz de eu deixar de fazer isso, eu vou fazer isso. Isso aí, irmãos, desculpa falar, na hora que for for participar da Santa Ceia, e o irmão tiver esse pensamento, e achar que ele vai dobrar um pouquinho o joelho dele lá, e falar assim, meu Deus, eu sou fraco, mas ao mesmo tempo, lá no coração dele, ele já está falando que desculpa, mas eu vou sair daqui e hoje eu já vou com a minha namorada. Desculpa, irmãos, esse sim é a condenação. Você está tomando o corpo de Cristo para a sua condenação. Então, não se viva abrasado quando você tem todas as coisas, realmente se casa. Tá bom? Outro ponto. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Relacionando tudo isso ao casamento, seria a questão dos irmãos chegar a um ponto, construir um casamento na areia, vem os ventos da vida, a beleza não é só aquilo que importa, todos os outros pontos foram negligenciados, e de repente desaba, irmãos.
E mesmo assim, irmãos, vocês vão continuar sendo orientados pelos líderes da igreja para continuar nesse casamento. Aí que vai vir um joelho no chão, aí que vai ser a oração para sua esposa e para o seu esposo, para que Deus o salve. Mas só que tudo tem um peso, a gente vê a palavra, tudo tem um peso. Aquele que comete um certo erro, ele tem uma consequência. Aquele que colhe uma coisa, ele vai colher, a semente que ele colhe, ele vai colher. Se ele não foi prudente na escolha do seu casamento, provavelmente vai ser talvez uma cruz que o irmão vai passar pela vida por muito tempo. Em nome de Jesus, que Deus restaure esse casamento, que realmente possa ser um prazer viver a dois. Porém, pode ser que você vai ter sofrimento, tristeza por ter escolhido um jugo desigual. Na minha vida, a Adriana e eu, quando nós fomos casar, inicialmente eu falei para a Adriana, vamos participar daquele curso de casamento. Eu ainda era católico. E eu falei, vamos lá. A Adriana já era evangélica, mas eu falei, você vai participar comigo lá. E eu já estava pondo as condições, ó, tem que fazer isso, você pode ser evangélico, mas vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. E uma das perguntas que a Adriana mandou no papelzinho lá é qual que era o aconselhamento, se um casal tivesse religiões, né, se não professasse a mesma fé. Aí eles orientaram que isso aí deveria ser um ponto de decisão antes do casamento. E nós estávamos quase indo para o casamento, irmãos, e Deus foi fechando as portas, e foi do meu lado. E Deus fechou as portas, e Deus foi trabalhando. Eu acho que nós levamos ainda uns 2, 3 anos para casar. E nesses 2, 3 anos, irmãos, quando nós fomos até Deus pegar, tratar comigo, nós dois professarmos a mesma fé, aí sim nós nos casamos. Então, é um peso, irmãos. Eu vejo muitos casais próximos de nossas vidas que têm esse caso. A mulher evangélica, o marido não, ou se não o marido evangélico, a mulher não. Irmãos, quem vive isso sabe o peso que tem. Mas só que é um peso que a pessoa, por que a pessoa adquiriu? Por que nós falamos de aprender, vir na escola bíblica, de ler a palavra de Deus, de vir nos estudos bíblicos? Por que a gente fala isso, irmãos? Porque tem gente que tomou essa decisão aqui e achava que não era importante consultar a Bíblia do que a Bíblia aconselhava. Só que daí o irmão tomou essa decisão. Tudo que foi falado aqui, tomou a decisão, foi casou. Agora, irmãos, em nome de Jesus, é oração. É oração muito forte para que vocês possam viver realmente uma bênção no casamento. No outro slide aqui nós temos os 5 principais deveres do marido. Algo que eu gosto muito de falar, irmãos, que o homem deve ser o cabeça do lar. Não pense, quando vocês leem a Bíblia, irmãos, não pense que Deus foi machista nesse tema. Só que Deus deu ao homem realmente esse ministério dentro de casa, esse dever para ele, essa responsabilidade para o homem. E eu vou começar um pouquinho a falar lá para as mães e para os pais, é claro. Mas comece a ensinar os seus filhos a ser cabeça, irmãos. Às vezes vocês começam dentro dessa casa, você vê uma menininha e você vê um menininho. E você vê que a menininha está partindo para ser a cabeça. A menininha tem tudo para ser a cabeça. E o rapazinho está lá aceitando tudo que se fala. Comece desde pequeno, irmãos. Ensine o seu filho a ser o cabeça do lar. Não deixe ele querer ser o cabeça na hora que ele estiver casado, que ele vai ter dificuldade. Ensine o menino a ser o cabeça. Porque o dia que ele for o cabeça, irmãos, e ele conhecer a palavra, a vida da mulher vai ser uma bênção. Não pense que o homem vai precisar impor alguma coisa para a mulher. Não vai precisar. Ele conhece a palavra, ele vai te respeitar, ele vai te amar. Porque vocês vão ver, a palavra fala isso. O homem é para amar a mulher. Então, em nome do Senhor Jesus, comece a trabalhar com seus filhos desde pequeno, mulheres e homens. Não queira mudar isso na vida, não queira mudar esse tema. Não, minha filha é muito decidida, conhece a palavra, e olha, eu vou falar para você, na casa dela o marido vai ter que comer miúdo, porque ela vai tomar conta da casa. Está repreendido no nome de Jesus, irmãos. Ela tem que ser sábia, tem hora que ela vai ter que sujeitar no marido. Sujeitar, porque a mulher ela tem que chegar, a mulher sabe, ela vai chegar a um ponto que ela vê que o marido não está bem conforme ali se o homem for muito na palavra que eu falei para os irmãos, ele vai agir certo.
Mas vai existir casos, irmãos, que às vezes o marido não está tão firme assim, não conhece tanta palavra, daí vocês mulheres dão um cutucão para ele procurar a palavra, mas ele pode agir de determinada forma errado. E as decisões desse casal têm que ser baseadas no consenso com o marido. Não pense que a hora que você chegou não teve uma solução para o tema, você vai tomar uma decisão por si. Não, você está perdendo a bênção, irmão. Porque é um casal, quando vocês se tornam um casal, a decisão tem que ser a dois. Parem de achar que vai chegar no momento, e isso tem muitas mulheres que fazem isso, mas meu marido, coitado, não tem nem condições. Então vai chegar uma hora, eu vou tomar a decisão. Não é para ser assim. Ore, dialogue com o seu marido e tome uma decisão conjunta. Vocês vão ver que vai ter muita bênção de Deus nisso aí. Mas não teme com o seu marido. Tenha temor dessa palavra. Tenha temor que realmente quando você toma as decisões sem estar no acordo do seu marido, você pode trazer algo ruim para a sua vida. Amém? E outra coisa do cabeça do lar é que nós, homens, pega essa responsabilidade para os irmãos. Depois que você já está lá, irmãos, infelizmente, com certeza não foi a vontade da sua mãe e nem do seu pai, mas não te preparou para isso. Você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, irmãos, porque a gente sabe que o homem, a personalidade, o temperamento, o caráter vai sendo moldado durante a infância, mas só que a gente sabe também que a palavra muda o caráter do homem, e ela muda o homem. Então, em nome do Senhor Jesus, busque a orientação de Deus. A sua esposa ore para o seu marido peça a oração da sua esposa, e comece a realmente puxar para si essa decisão. Amém, irmãos? Outro ponto, amar a sua esposa. Esse é um ponto que eu acredito o seguinte, irmãos. Deus fala para o homem amar a esposa, não fala para a mulher amar o marido. Não que não deva amar, só que Deus sabe que é muito importante o homem amar a mulher. Por que é importante, irmãos? Porque aquele homem que realmente, quando ama a mulher, irmãos, vai ser tudo mais fácil. Tudo aquilo que a gente falou antes aqui, vai se tornar, o homem vai ter muito mais carinho, muito mais afeto. Então, o homem, quando ele vai tomar uma decisão de casamento, irmão, ele tem que amar a sua esposa. Não é gostar não, irmão, vai ter que amar. Deus pede para amar. Amém? E amar a gente vê que, assim como Jesus amou a igreja, Ele deu a vida por nós, para a igreja. Então o marido tem que chegar num ponto, que a hora que ele estiver naquela situação, que ele ou a esposa, o marido tem que pegar e ele colocar a vida no lugar da esposa. É isso que a Bíblia nos ensina. Outro ponto aqui, irmãos, isso aqui eu tentei, desculpa se de repente essa palavra, eu não estava gostando dessa palavra, questão de amante, irmãos, mas sinceramente, eu falei, que palavra que eu vou falar para os irmãos, que eles vão entender que eu estou falando sobre esse tema. Mas veio essa palavra, ser amante sexual de sua esposa. Os irmãos, os homens, têm que ter na cabeça que ele também tem uma responsabilidade dentro do lar. E existe dentro do lar, irmãos, um consenso, uma necessidade da carne, que tanto o marido quanto a mulher tem que saber lidar com isso. E isso tem que ser um consenso entre o marido, entre a esposa. Mas tudo, irmãos, eu acho, só para os irmãos entenderem, é muito mais fácil quando um relacionamento está bom, irmãos, que eu digo o seguinte, às vezes a gente escuta aí, faça amor, não faça sexo. Eu acho que quando você faz amor é com carinho, com afeto. Existe toda uma diferença de fazer amor, de fazer sexo. Eu acredito que aqueles casais que não estão bem, irmãos, eles estão fazendo sexo. De alguma maneira, ele chega no final da noite, de repente tem a necessidade da carne, e eles vão fazer sexo. Eles não vão fazer amor. E existe uma diferença muito grande. Então, que os irmãos aprendam a viver na harmonia, tudo resolvido, para que quando vocês realmente ter aquele relacionamento gostoso com a sua esposa. Amém, irmãos? Outro ponto, ser o provedor da casa. A mulher pode ajudar, ser ajudadora, irmãos. O mundo lá fora tem quase invertido, tem homem que já está topando já, ele falou que ele já tem mais
Eu acho que eu tenho mais facilidade para ser o homem da casa mesmo. Tem homem, irmão, já vi reportagem que o homem está trocado mesmo. O homem cuida da casa, ele cuida dos filhos, e a mulher está trabalhando lá fora. Existe isso, irmãos, você pode procurar que existe. E o homem, ele é para ser o provedor, irmãos. O que é ser o provedor? É dar o sustento para sua casa e para sua família. E ao mesmo tempo que você vai ser o provedor, é para você dar segurança para sua esposa. Como que você dá segurança para a esposa? Como que você vai ser o provedor? Você tem que se preparar para esse mundo lá fora, irmãos. Se você se prepara e você conhece a palavra, Deus vai te abençoar. E que a sua esposa, irmãos, que ela possa querer te ajudar com uma renda extra, mas que ela não sinta forçada, irmãos. Porque eu falo com a minha esposa, eu sei de toda a competência que a minha esposa tem. E eu gostaria que os irmãos pensassem sobre esse tema, de respeitar o desejo do coração da sua esposa. Se a sua esposa se sente bem, se ela realmente não sente a necessidade, irmãos, de ter uma vida lá fora profissional, amém, irmãos. Por isso que você vai ser o provedor. Você tem que dar essa oportunidade para sua esposa, dela realmente, se ela achar que ela quer ser a dona de casa, e que ela quer cuidar dos seus filhos, educar os seus filhos, amém, irmãos. Mas você, a partir do momento que você é o provedor, você não pode chegar naquela circunstância que você vai chegar para sua esposa, ela não queria trabalhar, mas só que daí você chega para ela, minha filha, ó, começa a mandar o currículo aí, porque eu não estou dando conta das contas, e você vai ter que começar a trabalhar. Já está errado, irmãos, já entrou nesse ponto que eu estou falando aqui. Mas se a sua esposa sente aquele desejo, irmãos, e ela é competente, a gente sabe, a gente tem que entender que existem as mulheres, e glória a Deus, que realmente se sentem recompensadas e realizadas em educar os seus filhos e estar dentro de casa. Glória a Deus. Mas você, como marido, você tem que ter aquela responsabilidade, a sua percepção, se essa esposa realmente tem isso no coração, se ela não está fazendo isso só para fazer o seu gosto. E se ela quiser crescer lá fora, e se ela quiser mostrar sua competência, e se ela quiser realmente ter uma vida lá fora, profissional, respeite também, irmãos. Respeite, porque é bênção para nossas vidas, mas que nunca seja obrigado por necessidade. Amém? Então o homem é para ser o provedor. E a gente sabe que o mercado está muito difícil lá fora. Muitas das vezes a gente se depara com esse tema. Mas orem a Deus a dois, e a decisão tem que ser dessa forma. O outro ponto é ser o protetor da mulher. Ser protetor da mulher, irmãos, é a mulher ter uma segurança do seu lado. A mulher chega uma hora, meus irmãos, tem igual os animais. Os animais não têm a fidelidade dos homens, né? Não tem essa questão. Mas os animais, existe aquele o macho dominante, e ele é o protetor. O leão, enquanto ele é o alfa lá daquele grupo, geralmente pode ter até 3 leões, mas o alfa é um. Os outros não se metem com as fêmeas. E as mulheres, em determinado momento, irmãos, elas têm que sentir essa proteção do homem. A mulher tem que saber que aquele homem realmente vai protegê-la. Então seja um protetor da sua mulher. O dia que a sua mulher tiver um problema lá fora, que alguém não respeitá-la, e que ela não está conseguindo resolver, irmãos, toma as dores da sua mulher. Não deixe a sua mulher pegar e ser contrariada, de certa forma, quando está algo errado, tá, irmãos? Eu sempre falo com a minha esposa, se ela estiver errada, para mim é assim, irmãos. Está errado, está errado. É claro que existe o errado e existe o que a pessoa vai falar. A pessoa tem até um direito de falar algo para a pessoa. A partir do momento que passou a faltar do respeito com a mulher da gente, você tem que tomar as dores. É com você, é uma só carne, você tem que tomar as dores. E a mulher sente bem com isso, irmãos. Então pense nessa questão do homem também ser o protetor. Depois eu coloquei alguns capítulos e versículos bíblicos aqui para a gente também meditar um pouquinho. Efésios 5, 23, 25. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher sejam em tudo submissa ao marido. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 1 Coríntios 7,5 diz: não vos negueis
um ao outro, se não de comum acordo por algum tempo, a fim de que vos aplicardes a oração e depois vos ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Isso aqui existe, meus irmãos, eu presencio isso em algumas pessoas, alguns casais. E existe aquelas mulheres, eu falo, essas mulheres são insensatas, não são sábias. E tem mulher que utiliza dessa ferramenta com os maridos, irmãos. A mulher por si só, ela toma uma decisão de se negar ao marido. E a Bíblia é clara, o corpo do homem já não é do homem, é da esposa, e o corpo da esposa já não é da esposa, é do marido. Então, irmãos, aquelas mulheres que começam a tomar uma atitude dessa, se o seu marido, infelizmente não está firme na palavra, aqui diz perfeitamente que o maligno pode começar a tentar a carne do seu esposo ou vice-versa. Então, em nome de Jesus, grave essa palavra no seu coração. Não use dessa ferramenta para você convencer o seu marido. E o marido, geralmente o marido não vai para esse lado. Mas eu sei que tem esposa que vai para esse lado. Então, em nome de Jesus, irmãos, tenha essa sabedoria. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Efésios 5:28. Eu gostaria de falar com os irmãos agora alguns pilares que Deus colocou no meu coração, e a gente vai, durante esse mês, preparando para os irmãos, os pilares do relacionamento conjugal. E eu gostaria de falar inicialmente da questão do amor, que é o primeiro que fala para o homem realmente amar a sua esposa. Então, este é um ponto inicial de um casamento, que o homem tenha conhecimento que ele realmente ama a sua esposa. Comece por aí. O outro ponto é paciência, irmão. Paciência, paciência. Porque casamento é paciência. Eu falo para os irmãos, tem que ter paciência. O marido não tem paciência com a esposa não tem paciência com o marido, irmãos. Misericórdia. Eu sei que a Adriana tem muita paciência comigo, em nome de Jesus. Porque, infelizmente, irmãos, aquela pessoa que não cultiva a mansidão e a paciência, é um caminho que pode ter para realmente começar a destruir o lar, realmente destruir o relacionamento conjugal. O outro ponto é diálogo. Diálogo é algo extremamente importante, irmãos. Os casais hoje em dia, nessa correria da vida, muitas das vezes eu vejo muitos casais, irmãos, que depois que eles têm os filhos, tem muitos casais que às vezes, se você observar os casais, você começa a olhar assim, você vê como se fosse assim, irmãos. O dia que você pegar os filhos e tirar os filhos, e acontece isso numa certa etapa da vida dos casais. O dia que Deus acontecer das questões dos filhos se casarem e sair do lar, sabe o que acontece, irmãos? Esses casais às vezes não estão percebendo isso. Só que a hora que o casal tira os filhos de dentro da casa, é como se fosse assim, existisse aqueles fiozinhos passando para um lado, para um outro, e o relacionamento do casal depende daqueles fiozinhos. Esse fio são os filhos. O casal, ele só consegue conversar, eles estão conversando através dos filhos, e eles não percebem. Eles já não têm um diálogo entre só os dois. Eles já quase perderam essa intimidade de diálogo. Então, a hora que eles tiram os filhos de dentro de casa e não tem mais os filhos, acontece aquele susto. Fala, meu Deus, eu quase não consigo conversar com meu marido, eu não sei dialogar com meu marido. Por que acontece isso, irmãos? Porque chega uma hora que o filho ou a esposa começa, de certa forma, se perder no amor com o filho. E nunca pode separar, irmãos. Na verdade, tem que ser muito bem separado. O amor com o marido e a esposa e o amor com os filhos. Não pode haver competição entre filho e esposo, filho e esposa. Tem que ser separado. Comece a ter um tempinho para o casamento, irmãos. Comece a ter um tempo para a sua esposa. Se você tem dificuldade,
Nós temos, a Adriana e eu, nós temos a dificuldade, nós somos sozinhos aqui em Itatiba, e nós sempre trabalhamos um pouco de alguma forma quando nós vamos para Minas. Mas quando você se depara com uma situação que você precisa se separar, de conseguir sair só marido e esposa, e você ter um relacionamento de marido e esposa, conversando só os dois, distinguindo um pouquinho essa questão. E o diálogo, eu gostaria de colocar aqui um ponto que Deus colocou no meu coração, de você sintonizar um rádio. Não esses rádios novos, irmão, mas você pegar aqueles rádios antigos que você pega aqueles botão assim, você começa a colocar lá na 93, não sei das quantas, e a hora que você chegar num certo ponto, vai chiando, e até que você pegue e chega no ponto certinho que a sintonia fica uma beleza, não tem chiado nenhum. E o que eu peço para os irmãos, que Deus colocou no meu coração, que você tem que começar a sintonizar, irmãos. O relacionamento do marido e mulher tem que ser esse botãozinho ali. E o dia que dá um chiadinho, você tem que ir lá. Não pode deixar aquele chiadinho continuar. O chiadinho tem que te incomodar. Eu, graças a Deus, nesse ponto, se eu ouvir um chiadinho, enquanto eu não arrumar, eu não conserto. E esse chiadinho tem que te incomodar. Então, se você está começando a ter um diálogo com a sua esposa, ou seu esposo, e está tendo um chiadinho que está atrapalhando o diálogo, irmão, sente a dois, igual eu estou falando aqui, sai com a sua esposa para algum lugar e vai resolver esse chiadinho. Vai sintonizar o botãozinho. Então o diálogo, irmãos, o diálogo do casal tem que ser perfeito. Você não pode deixar sintonizado o rádio da sua vida, do seu casamento, e não se incomodar com aquele chiado, que tem hora que você consegue escutar, tem hora que você não consegue. A sintonia tem que estar perfeita. O que seu marido fala, você ouve, não é escuta, você ouve, e o que a sua mulher fala, você ouve. Porque o dia que esse chiadinho estiver atrapalhando, vai chegar uma hora que fala assim, eu não sei como os irmãos fazem, mas se você começar a pegar um rádio, e chega num ponto que você não consegue ajustar, você fala assim, aqui, eu não vou mexer mais com esse rádio, não sintoniza. Não estou falando que é para largar do coisa, eu só estou falando, que a hora, e por isso que eu falo, vocês têm que consertar esse chiado. Existe maneira de você consertar o chiado. E os irmãos não podem acomodar de achar que já quebrou. Eu não me dialogo mais com a minha esposa porque o botãozinho não consegue ajustar mais. Tem que ajustar, irmãos. Vai levar um mês para ajustar o botãozinho, tenha persistência. Um mês para ajustar o botãozinho. Um mês vocês conversando, 1 hora, 2 horas por dia. Você perde o diálogo num dia, no outro dia você perde de novo, a esposa não entrou no consenso, no outro dia você tenta de novo, depois você tenta de novo, até vocês dois chegar num consenso, e o diálogo seja sintonizado. E dê um chiadinho, vocês consertam. A Bíblia fala que não é para você deixar varar a noite para você consertar. Então que você conserte o chiadinho, dê um chiadinho, resolve hoje mesmo. Eu ainda preciso desenvolver isso aí, irmãos. Mas a hora que dá aquele chiadinho, às vezes você está bravo, você tem que respeitar os seus limites. Então a hora que você está bravo, se a sua brava, como já de repente o seu sentimento interno está atrapalhando o seu raciocínio, eu falo que é melhor você esperar um pouquinho. Nunca dialogue numa situação que você está irado, que você está com um sentimento que não está, sabe, a sua cabeça não está funcionando direito. Espera a hora que você acalmar. Tanto para a mulher quanto para o homem. Não queira resolver um chiadinho na hora que vocês estão nervosos, vocês vão quebrar o botão. Vocês vão quebrar o botão. Aí vocês vão gastar mais um pouquinho, daí além de coisa, vocês vão ter lá que arrumar o botão. Amém, irmãos? Outro ponto é respeito. Irmãos, isso aqui é importante demais. Para restaurar um respeito é difícil. Mas, irmãos, tudo conserta, Deus conserta. Mas o respeito é você realmente chegar na sua esposa, tanto esposa quanto marido, irmãos. Tem coisa que é forte. E o marido e a esposa que se amam um ao outro, pensa muito bem para falar as palavras para o marido ou para a esposa. Tem que respeitar, irmãos. A mulher, em primeiro lugar, está falando lá, ser submissa ao seu marido, respeite o seu marido. E o marido com certeza vai respeitar uma mulher sábia também. A primeira coisa que acontece quando a gente muda o comportamento, irmãos, eu fiz um curso um tempo lá, e fala que é o seguinte, nós estávamos numa sala e eles fizeram uma dinâmica para a gente. Colocou as pessoas para sair da sala e combinou com a gente. Falou assim, vocês vão chegar aqui, a hora que as pessoas chegarem, vocês vão chamar a pessoa, puxa a cadeira. A cadeira já estava na frente nossa, e nós estávamos sentados. E a hora que você pega,
você vai estar sentado, as pessoas vão voltar, aquele parceiro seu do treinamento, ele chega e ele senta. A hora que ele senta, isso chama rapport também, irmãos. Você repetiu, o relacionamento, quando ele está em sintonia, as pessoas repetem. Você começar a perceber se a pessoa está dando confiança no que você está falando, irmãos, existe uma técnica que chama rapport, que você começa a observar. De repente você cruza o braço, você espera, de repente a pessoa cruza também. Aí você pega, cruza a perna, passa um tempinho, a pessoa cruza também. Mas daí o que acontece? Quando a pessoa chegou em frente a gente pegava, aproximava a cabeça na frente e começava a falar bem baixinho. O que acontecia, irmãos? A pessoa falava baixinho. Então, no relacionamento dos irmãos, quando você estiver querendo ir para o lado de gritar e de se exaltar, o rapport funciona desse jeito, mas daí sai da racionalidade nossa, vai para a irracionalidade. Se você começa a gritar, o outro começa a gritar também. E o grito atrapalha a sintonia. Amém, irmãos? Admiração. Os irmãos têm que procurar algo para admirar na sua esposa. Tem que procurar, irmãos. Nós estávamos conversando um pouquinho ontem aqui, nós falamos o seguinte: existe coisa fácil, você pode procurar coisa ruim e você pode procurar coisa boa. Em todo lugar você vai achar, em todas as pessoas, em todos os lugares, vai achar coisa ruim e vai achar coisa boa. Nós que somos servos de Deus, somos cristãos, nós só procura coisa boa, irmão. Só procura coisa boa. Porque se você ficar procurando só coisa ruim, você só vai dar valor nas coisas ruins e você vai só achar coisa ruim. Mas admiração é você procurar aquelas características, aqueles pontos fortes do seu cônjuge e você realmente sentir admiração por ele. É isso que é importante. A partir do momento que você tem admiração do seu esposo e tem respeito, essas duas palavras para mim andam junto: respeito e admiração. De alguma forma você tem que surtir admiração no seu esposo e a sua esposa admiração ao seu marido. E busque isso, algo que você admire no seu cônjuge. Fidelidade. Fidelidade, eu acredito passar rapidamente, mas fidelidade o que é, irmãos? É algo que na igreja não devia nem existir, mas a gente sabe que existe. É você realmente ser fiel ao seu marido em tudo e ser fiel, não buscar nada lá fora. Um pouquinho na frente nós já falamos o que pode levar a isso. Então, fidelidade, irmãos, vocês, um do outro, são só vocês. Amém? Confiança, algo muito importante. Altruísmo. Altruísmo é aquela situação, irmãos, que tem hora que você até sofre pelo outro. Tem casais que às vezes se perde um pouquinho porque ele quer ele acha o seguinte: eu nasci para ser feliz. Eu tenho que ser feliz. Se eu não for querer ser feliz, quem que vai ser feliz por mim? Vai ser, se você é marido, quem vai te ajudar a ser feliz? Sua esposa. E vice-versa. E o seu marido tem que querer a felicidade, o marido tem que querer a felicidade da esposa, e a esposa tem que querer a felicidade do marido. E quando está tudo funcionando direitinho, irmão, vocês vão ver que isso é normal. É algo que acontece certinho. Mas o marido, ele tem que, em primeiro lugar, irmãos, falar assim: nossa, será que meu marido vai ficar feliz com isso? A minha esposa vai ficar feliz com isso? Tome a decisão perguntando isso. Não pense o seguinte: não, eu vou fazer isso porque isso vai me fazer feliz. Nossa, mas meu marido vai ficar chateado. Ou a minha esposa vai ficar chateada. Então, os dois têm que estar felizes. Cumplicidade. Cumplicidade é em tudo, irmãos. É tudo que vocês decidirem, tudo que vocês pensarem em fazer, um seja cúmplice do outro, um seja realmente parceiro naquilo que está fazendo. Companheirismo é aquele um que fala assim: ó, quem é o meu melhor companheiro ou a minha melhor companheira, que é a pessoa que eu sei que está comigo para tudo. A hora que perguntar isso para você, você tem que pensar na sua esposa e a esposa pensar no meu marido. Ele é o o melhor companheiro na vida. Segurança, nós já falamos um pouquinho lá em cima, mas é um pilar muito importante. Confidencialidade. Confidencialidade, irmãos, tem coisas entre os casais que é só entre o casal. Irmãos, maridos, casais, aprendam isso. Ter confidencialidade. Tem coisas que seu marido pede para você não falar para ninguém, você não fala para ninguém. Às vezes o marido acha que não tem nada a ver. A hora que chega lá na reunião da casa, da família, lá, o marido solta a bomba. Ou a mulher solta a bomba. Gente, isso aí faltou confidencialidade. Um pediu para o outro, você respeita. Pode chegar um momento que aquele assunto não seja problema, mas naquele momento o marido pediu, a esposa pediu.
Se ela falou que é para ser confidencial, é para ser confidencial. Objetivos comuns: sonhar juntos, decidir juntos quais objetivos de vida. Então os irmãos têm que tomar no coração, irmão, essa questão de objetivos, que tudo que você decidir, agora a gente está falando da sintonia, primeiro marido e mulher tem que decidir junto, tem que chegar e colocar no papel qual que é o nosso objetivo de vida, o que nós queremos de nossa vida. E a hora que você traçar os objetivos da sua vida, o seu objetivo tem que bater com o cônjuge, né? Tem que ser no mesmo objetivo, não pode um querer ir para um lado, o outro querer ir para o outro. Amizade: o melhor amigo que você tem que inicialmente ter, meus irmãos, é a sua esposa e o seu marido. Amizade, a palavra é maravilhosa. Persistência: casamento, irmão, é um pilar de persistência. Você sempre acreditar que vai melhorar, sempre persistir no casamento. Depois eu coloquei aqui os principais erros que abalam os casamentos. Falta de diálogo, que nós falamos, que abala realmente o casamento, a pessoa começa a perder tudo, a comunicação. Falta de afeto, então nós temos que desenvolver o afeto dentro de um casamento, irmãos. Falta de sabedoria, então a mulher tem que ser sábia, o marido com certeza também tem que ser sábio. Deixar de considerar o cônjuge na nossa lista de prioridade. Isso aqui é muito importante, irmãos. Tem muitos casais que já não colocam. Qual é a pessoa que eu mais preciso fazer estar feliz nessa vida? A prioridade da sua vida tem que ser a sua esposa. A prioridade. E tem casais que não pensam assim, irmãos. O primeiro eu quero fazer a felicidade do meu filho, ou a felicidade do meu pai, ou a felicidade da minha mãe. Mas a prioridade de um homem e de uma mulher, depois que se tornaram uma só carne, é um do outro. É a prioridade de vocês, irmãos. Número 1. E é claro, em nome de Jesus, no caso, Deus, né, irmãos? Outro ponto: focar nos pontos negativos do cônjuge e da relação. Aí cai naquele ponto, aqueles casamentos que os irmãos, que infelizmente não estão seguindo a palavra, e os irmãos, em vez de procurar, que a gente falou aqui, as coisas boas do casamento, os pontos fortes do casal, eles começam a pensar nos pontos fracos. E aquilo lá começa a ser um cutucão de dedo, irmãos. E o que eu falo para os irmãos, que vai chegar uma hora, irmãos, isso aí incomoda demais. O irmão está lá numa bênção, está alegre, de repente a hora que ele está começando, ele está indo bem, ou o irmão ou a irmã. Mas de repente a hora que está uma conversa legal, e às vezes está até entre amigos, irmãos. Aí a mulher, o marido, dá aquele cutucão no coisa. Fala daquele ponto fraco do marido que já acabou a noite. De repente, o casal, às vezes muitas coisas são pequenas coisas que acabam com a noite, com o dia do casal. São pequenas coisas. Às vezes você está no dia, você está uma maravilha, irmão. Vocês estão, né, quase para fechar com chave de ouro o final da noite. Mas só que daí acontece durante o dia, vem dar aquele cutucãozinho, irmãos. Acabou. Depois a mulher ou o marido fala assim: mas o que aconteceu? De uma hora para outra, nós estávamos num clima tão legal. Foi o cutucãozinho, irmãos. Foi aquele que você não devia falar, você devia segurar, que estava uma bênção, e você foi pegar num ponto negativo do seu marido, da sua esposa, e foi cutucar. Para que cutucar? Né? Ter segredos para com o nosso cônjuge. Não devemos ter segredo com o nosso cônjuge, irmão. Isso aí é algo extremamente importante. É um livro aberto. Casal é um livro aberto. Tudo, irmãos, tudo o que acontecer, não tem como, irmãos. Coloque na cabeça de vocês. Não escondem. Se você falasse: nossa, eu vou falar com meu marido, eu vou levar uma dura dele, irmão do céu, ou vice-versa, sei lá. Mas só que eu falo para vocês: falem. Falem, que é bênção de Deus para a vida de vocês. Não existe nada de segredo entre os irmãos. Criticar constantemente. Sempre está criticando um ao outro. Também não façam isso, irmãos. Falar mal do cônjuge para terceiros. Isso aqui eu tinha preparado há 30 dias, irmãos. Deus já colocou no meu coração, já está quase preparado o outro estudo, né, o outro sábado. E eu comecei a gostar demais do outro tema que eu vou falar. Daí eu falei: Adriano, vou parar de falar com o outro, senão vai acontecer o seguinte: eu vou chegar no sábado que vem, eu vou não saber qual que eu vou falar. Aí eu parei de falar, mas o outro já está montado, né? Mas é muito importante essa questão,
Ontem a gente estava falando no estudo com o irmão Carlos, e ele estava falando que é algo que ele acha que é o cume da tolice, né, irmão Carlos? Que é o marido falar mal do cônjuge para outras pessoas. Irmãos, pelo amor de Deus, você tem o seu cônjuge, você vai viver com ele para toda a eternidade, você está degredindo a imagem do seu marido, da sua esposa para outras pessoas. Você, com certeza, por amar seu marido, você vai esquecer daquele ponto fraco dela. Mas se você começar a falar e degredir a imagem do seu marido, da sua esposa, para as pessoas que estão ao seu lado, vai chegar uma hora que as pessoas estão meio virando o nariz para a sua esposa, e você vai ficar sentido. Porque você fala, caramba, por que eles estão tratando a minha esposa desse jeito? Aí você vai perceber, nossa, mas é eu que estava falando mal da minha esposa para eles. Então a gente não deve falar mal do cônjuge para o terceiro. Envolver a família em problemas conjugais. Eu, graças a Deus, Deus até já tirou, nós estamos até bem distantes dos nossos familiares. Mas em nome de Jesus, irmãos, mesmo que vocês estejam muito próximos, não envolvem problemas conjugais com os familiares. Vocês podem pedir um conselho, que seja, mas problemas conjugais é entre você e a sua esposa. Deus ajoelha. Nesse ponto é bem assim, irmãos, ajoelha, busca a palavra, de alguma maneira consulte algumas pessoas, mas não fique envolvendo a família nos problemas conjugais. Isso é complicado, irmão, a gente sabe, sangue do próprio sangue é complicado. Você vai chegar a um ponto ali, você começa a falar assim, meu marido fez isso para mim, meu marido fez para mim. Quando você está chegando na casa lá visitar a família da sua esposa, por exemplo, chega lá, quando você vê, o povo está quase, quando vê, pega você, né? Só falta bater no seu hora que você chega na sua casa. Você fala, meu Deus, mas por que exagero comigo desse jeito? Eu trato eles tão bem. Nossa, eu sou, né? Mas de repente, daí você vai e fala assim, mas alguma coisa está errada. Eu vi que estava com o nariz meio torto comigo. Eu vi que estava chateado comigo. Aí você vai descobrir, você vai cutucar, irmão, daí você descobre que a sua esposa ou seu esposo foi lá e falou algo de não tão legal do que estava acontecendo no casamento para eles. Aí o que acontece? Você começa a não ter clima mais para você visitar os seus parentes. Olha o quanto você está perdendo, irmãos. A gente está aqui para visitar os parentes, para ter uma comunhão com os nossos parentes. Mas se você começa a levar esses problemas conjugais para a família, não tem jeito, gente. A família vai tomar as dores. Os pais vão tomar as dores. Por mais sabedoria que tem, ele pode não falar nada, mas ele vai começar a agir um pouquinho diferente. Amém? Outro ponto é mesmice. Mesmice é aquela questão que eu estou falando, irmão. Ontem o pastor Clenilson estava falando da questão lá da gente colocar tudo no automático. Nós estamos quase vivendo no automático. Então a gente já sabe, você levanta cedo, você sai fazendo tudo. Se mudou uma coisinha do lugar, você já não sabe o que você faz. Então, a mesmice, a gente tem que, no casamento, nós temos que tomar cuidado com isso. Pare, pense, comece a desenvolver essa questão, irmãos. Sempre fazer tudo do mesmo jeitinho, tudo igualzinho. Comece a fazer algo diferente no casamento, irmãos. Outro problema, problemas financeiros. Casais devem decidir juntos o que gastar e investir. Então, primeiro conselho que eu dou para os irmãos, procure o curso CRAU. Tá bom? Deus tem abençoado a gente, está dando curso. Em nome de Jesus, nós temos tido um colega, o irmão Carlos, que tem nos ajudado. Mas problemas financeiros no casamento, a gente tem estatística que mais de 60% dos casamentos sofrem. Pode ter quase tudo certinho, irmãos. Tudo certinho que vocês viram que foi falado até agora, mas existe o problema financeiro dentro do lar. E o dia que tiver os problemas financeiros dentro do lar, irmãos, é algo que estressa o ser humano e principalmente o homem, irmãos. Principalmente os homens. Problema financeiro para o homem abala demais, irmãos. Vocês vão ver o marido estressado e realmente caminha para isso. Então, nós temos que ter sabedoria, e a Bíblia nos ensina 1001 coisas, irmãos. 2.350 versículos na Bíblia ensina sobre como lidar com dinheiro. Deus sabia que seria um dos temas mais críticos que levaria de solução de casais. Então, irmãos, eu peço a vocês, tenha sabedoria para lidar com suas finanças. Tá bom? Desleixo e falta de vaidade. Isso aqui é outra coisa, igual eu comentei com os irmãos. O marido muitas vezes tem essa questão visual,
A mulher mais para o lado auditivo, então essa mulher está tudo indo bem, mas de repente escuta uma palavra ruim, atrapalhou. Agora, o homem, por ser mais visual, irmãos, ele tem essa questão de querer ver a mulher bem. Então, uma das coisas que acontece em muitos relacionamentos, irmãos, é que as mulheres, eu vou dizer um pouquinho para as mulheres, irmãos, daí eu vou falar, o homem cobra isso das mulheres, e as mulheres têm essa consciência disso, que os homens gostam de ver suas mulheres lindas, perfumada, tal. Só que acontece, muitas mulheres, chega quando está namorando, você vê a mulher tudo linda, né? Mulher com certeza não precisa andar com saltinho alto o tempo inteiro, mas você vê aquela mulher que quando ela estava namorando era uma coisa nem linda, e depois que casou, daí isso até já virou, muita gente fala, mas eu escutei o irmão falando que às vezes o marido dá de topo assim com a mulher dentro de casa, quando vê a Dilma lá com o dentinho daquele jeito, com a camiseta da Dilma. Então, mulheres, tenha essa consciência. Se você quer ter um bom relacionamento, tenha consciência dentro de casa, e não é sempre, mas põe uma roupa, não é assim, fala assim, não, mas eu vou viver como é que fala? Emperequetada dentro de casa. Não é para ser isso, irmãos, mas se veste atraente, existe vestimentas atraentes para o seu marido, não fica relaxadamente dentro de casa, porque o seu marido, desculpa, irmãos, vamos falar esse tema, eu não sou especialista nesse tema, talvez Deus me desenvolva nisso, mas só que eu falo para os irmãos, o marido, a mulher, ela vai ter, de repente ela prepara um final de noite, eu estou falando na parte sexual, irmãos, e às vezes o ápice lá no final da noite, para a mulher, muitas vezes começa no que ela escuta durante o dia. Para o marido, irmãos, a mulher não percebe isso, mas o marido dá uma corridinha de olho o dia inteiro na mulher. E às vezes aquela corridinha de olho que não agradou o homem, atrapalhou a noite dele no final da noite para a mulher, irmãos. Então, em nome de Jesus, pense nisso. Aquela corridinha de olho, é marido e mulher, irmãos. O marido, ele dá umas corridinhas de olho na mulher. Então, o que acontece? Vai chegar em determinado momento, aí o marido viu algo que desagradou demais, irmãos. Ah, pronto. Só por muita misericórdia de Deus, do homem, de repente, ir em frente. Tá bom? Então, tenha sabedoria quanto a isso, irmãos. Amém? Os maridos, a mesma coisa, irmãos. Não relaxe tanto assim. Lá fala na Bíblia, a gente tem que também ter um pouquinho de sabedoria disso. A gente não pode descuidar do nosso físico, irmãos. O nosso corpo também é templo de Deus. A gente fala assim que a gente quer cuidar tudo da parte espiritual do nosso corpo e acha que a parte física não serve para nada. Irmãos, não é bem assim. Cuide da parte física do seu corpo, porque o seu marido, tudo resolve, irmãos. Mas facilite um pouco para o seu marido. Marido, facilite um pouco para a sua esposa. De realmente um ter atração pelo outro. Isso é importante, irmão, ter atração. Amém? Orgulho. Orgulho é fácil de falar, né, irmão? É aquela pessoa que cometeu um erro e não consegue chegar lá e pedir desculpa. Então, não deve existir orgulho entre o casal, irmãos. Espera passar um pouquinho, reconhece, medite. O sábio sempre tem que meditar, irmãos, tanto o marido quanto a esposa. Chegou determinado momento, você pense pelo acontecido, e se você for ver que você está errado, vai lá e pede desculpa. Deixa o orgulho de lado. Autoritarismo e excesso de controle. Isso aqui é um tema que a Adriana e eu nós temos trabalhado. Eu estava fazendo os temas lá e a Adriana lê, né? Ela falou assim, mas você não vai colocar aquilo que incomoda um pouquinho eu aqui? Autoritarismo e excesso de controle. Então o que acontece, irmãos? A gente tem que agir. Aí eu já estou lá, gente. Já estou trabalhando. Tudo é um desenvolvimento. Amém, irmãos? Então não seja muito naquela questão de querer mandar na esposa, de querer controlar tudo que é detalhe. Isso aí é muito ruim para o casamento. Não perdoar. Isso é bíblico. Você não perdoar aquilo que mal que foi feito, reperdoar, irmãos, igual o pastor também, não sei qual deles falou ontem aqui, que crente tem que parar que perdão é esquecer, que esquecer é amnésia, não é perdão. Então, nós não somos, não existe isso, falar assim, eu já esqueci. Não esquece, irmãos, a diferença é perdoar. O que é perdoar? Nós estávamos conversando hoje lá em casa, com os nossos pastores de Pinhal. Perdoar é aquilo que você lembra, você sabe que aconteceu, mas não te causa um sentimento ruim interno mais.
Aí você perdoou. Agora, toda vez que você lembra do assunto e aquilo te incomoda, você já começa a ficar triste, você não perdoou, irmão. Se tiver algum tema na sua vida com o seu casal, sintoniza o botãozinho lá, conversa e perdoe. Deixar de acreditar que Deus pode restaurar o amor e a esperança no casamento. Então isso aqui é algo essencial, irmãos. Para tudo a gente tem que acreditar naqueles irmãos que estão aqui no dia de hoje e que de repente tem alguma dificuldade, ainda está passando por algum problema conjugal. Se a pessoa não acreditar, irmãos, que nós servimos um Deus que pode restabelecer todas essas coisas e você realmente ter um casamento abençoado, tudo se perde, irmãos. Então, um dos pontos chaves aqui é você acreditar que o seu casamento, ele tem jeito para Deus. E você não pode perder isso da sua mente. Você desistir do seu casamento. E de casamento, irmão, a gente vê muito falar de crentes, irmãos, que sabe que é muito forte essa questão de divórcio. E a gente vai falar de irmãos, eu sei casos disso aí, eu acho que talvez os irmãos saibam também, que existe casais, irmãos, evangélicos, que às vezes um dorme num quarto, outro dorme no outro. Eles são divorciados dentro de casa. Existe casos assim. A pessoa já não tem uma vida conjugal, a pessoa não quer ficar mal com a igreja, e a pessoa vive desse jeito. E isso aqui é para as pessoas, que as pessoas têm que restaurar o seu casamento. Ela tem que colocar como prioridade de suas vidas de ter um bom relacionamento conjugal. E ela precisa buscar, ela precisa trabalhar isso aí para que tenha um casamento maravilhoso. Que a sua esposa seja uma bênção na sua vida, que você realmente sinta que você tem um casamento de Deus e vice-versa, irmãos. Já foi queimado o barco, irmão. Você não tem como escapar mais. Ou você vai para a guerra e tenta dar o seu melhor, faz de tudo, irmãos, tudo mesmo, para você vencer a guerra, ou você morre, porque para você ficar ali sem fazer nada, você vai morrer sem lutar, mas vai para cima e em nome de Jesus vocês vão vencer, porque Jesus é mais com a gente. Mas o casamento de vocês, eu oro a Deus, e que com certeza Deus vai nos preparar, né, irmão Carlos, para a gente realmente falar muito com os casais, e que a gente coloque no coração que o casamento é para até que a morte os separe. Cai por terra hoje, irmãos, qualquer pessoa que no seu íntimo ainda esteja pensando que talvez, não, eu acho que eu vou desistir do meu casamento. Não é de Deus, irmãos. Não passe por isso, de você passar um constrangimento de falar assim, olha, ele é um divorciado. Porque dentro da igreja você vai se sentir incomodado. Mas só que não é para viver de qualquer jeito. O que nós queremos ensinar aos irmãos, que existe um jeito do seu casamento ser perfeito. E nós temos como obrigação, né, irmão Carlos, nós todos aqui, nós temos a obrigação de ajudar os irmãos a desenvolver um bom casamento, um bom relacionamento. Amém, irmãos? Eu agradeço grandemente, irmãos. Eu sei que o culto de hoje é um culto muito palavra, mas eu sei que tem hora que tem que ter a palavra. Ontem nós já tivemos uma vigília que já teve muito fogo, irmãos. Quem ficou até às 6 aqui, viu o pastor correndo por essa igreja aqui, que eu acho que correu uns 80 km por hora aqui, que eu nem via. É coisa de Deus, irmão, porque se for homem, se for da carne, o homem tropica na primeira cadeira aqui. Mas a gente sabe quando é do Espírito Santo, não sei o que acontece, vira, gira e não cai, né? Mas glória a Deus. Mas hoje foi o dia da palavra, é um dia da palavra para o seu casamento, é um dia da sua palavra para o marido, para que ele realmente cuide do seu casamento.